Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Brasilien und Deutschland. Começa hoje mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre essas nossas relações teuto-gaúchas, teuto-brasileiras, com profissionais, com pessoas que cultivam, que preservam, que trabalham a identidade, a cultura e tantas coisas importantes aqui para o nosso município, estado e para o nosso país. Temos a alegria de ter conosco hoje meu amigo, colega, jornalista, Martin Behrendt, que vem nos contar sobre a história da sua família e sobre um importante jornal da cidade, o primeiro, né, que é o jornal 5 de Abril e que foi desenvolvido, dirigido e escrito por boa parte, né, dos seus familiares, seu bisavô, seu avô. Felipe, danke schön für die Einladung. Ich bin sehr stolz auf diese Einladung. Ich hoffe, wir können hier ein gutes Gespräch haben. Então, assim, não vamos avançar muito no alemão, né? O senhor falou muito bem. Não, pois é, eu queria agradecer o convite. Então, o que eu falei aqui, né, que eu agradeci o convite, estou muito orgulhoso de estar aqui para a gente fazer essa conversa. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. A gente precisa conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado para poder valorizar o presente e projetar o futuro. Então, acho essa iniciativa extremamente salutar e estou aqui à tua disposição, então, para falar um pouquinho, ein bisschen über meine Familie. Isso, legal, Martin. A tua família, que na década de 1880, né, veio aqui para Novo Hamburgo, originários de Berlim, capital da Alemanha, já na época, né, de uma Alemanha em 1880 já unificada. Hans Behrendt e seus pais, né, teu trisavô e tua trisavó, que você pudesse nos contar já de início sobre a chegada da família aqui, sobre Hans Behrendt, o tipógrafo e depois jornalista. Bom, o Hans, né, que é o meu bisavô, então, ele veio com seus pais, o August e a Louise, em 1880. A gente tem poucos registros, né, do August e da Louise, praticamente nada assim, a gente tem do que aconteceu aqui, né, com a presença deles. A gente sabe que eles se estabeleceram aqui em Novo Hamburgo, né, foi a base deles. E a gente tem, a partir do meu bisavô, que a gente tem, então, uma trajetória bem registrada. E o Hans Behrendt, então, ele chega aqui ao Brasil com 4 anos, né, e ele logo aprende o ofício de tipógrafo, né, é uma área que ele acaba se envolvendo bastante. E também, como já existia aqui várias tradições, né, o canto coral é algo com que ele se envolve muito cedo. Então, o grupo com o qual que ele se envolveu muito cedo foi o Frozen Gesangverein, né, de Hamburgo Velho, que veio da origem à Sociedade Aliança. Né. O Frozen é de 1888 e ele, logo depois, antes ainda de 1900, ele já estava envolvido. Então, gurizão, o Hans Behrendt já participava do grupo de canto coral do Frozen. Então, ele começa a se estabelecer aqui em Novo Hamburgo e começa, entre aspas, ganhar uma projeção, né, como tipógrafo e também como integrante do Frozen. A gente tem fotos dele aí do tempo do Júlio Kunz, né? Então, de pessoas aí importantes daquela época que se envolviam, né? Era um grupo só de homens, né? Naquela época só os homens estavam aí nos grupos, né? O Hans foi relativamente bem sucedido nesse ofício de tipógrafo. A gente tem o documento mais antigo que a gente tem dele é o imposto sindical ainda para São Leopoldo de 1911, né? Então nós estamos falando há mais de 110 anos aí, que tem lá o engraçado, está escrito João Behrendt, né? Que Hans é Sim, João, já né? foi abrasileirado. Já foi abrasileirado. No documento está João Behrendt, né? E então ele tocou aí esse projeto. E a tipografia Hans Behrendt, ela se instalou
bem no centro de Novo Hamburgo, na esquina das ruas Bento Gonçalves com Mariano de Matos, onde hoje existe o edifício Alvorada, a um quarteirão da Igreja da Ascensão. E ali ele começa a fazer, né, toda a prestação de serviços na área de impressos, né, de blocos, também funcionava como uma livraria. Sim, isso bem antes da fundação do jornal. Bem antes da fundação do jornal, né? E bem antes da emancipação de Novo Hamburgo, um período antes da emancipação de Novo Hamburgo. Então, está ali bem posicionado, né, bem situado, e lá pelas tantas, Felipe, cruza na vida do Hans Behrendt, ele participou, não como linha de frente, mas como um bom coadjuvante do movimento emancipacionista, né, que tinha os seus líderes, Jacob Krefft Neto, Pedro Adams Filho, Leopoldo Petri, José João Martins. Essa turma toda, né? Ele não estava nessa linha de frente, mas ele estava na retaguarda. E quando Novo Hamburgo se emancipa de São Leopoldo, uma das primeiras demandas que surge era: precisamos ter um veículo de comunicação nosso, para nós não ficar dependente do noticiário de São Leopoldo, né? Tinham até os periódicos em alemão ainda em São Leopoldo, né? Então, Leopoldo Petri, um dos grandes artífices, ele convida o meu bisavô, Hans Behrendt, para ser o sócio e imprimir o jornal, né? O meu bisavô era um imigrante alemão, ele não tinha essa vocação de escrever e tal, mas ele tinha a máquina, ele tinha o papel, né? Ele era ali o espaço, a oficina da tipografia. Nas primeiras edições está lá, redator Leopoldo Petri, impresso na tipografia Hans Behrendt. E naquela época, qual era a tiragem ou a periodicidade dele? Escrito em alemão, escrito em português? O jornal ele começou, quando eu escrevi um livro, né, foi meu trabalho de conclusão da faculdade, foi sobre o 5 de abril, a história do primeiro jornal do município de Novo Hamburgo, depois eu transformei num livro. Eu não cheguei a um número exato, né? Não havia uma documentação, mas com várias fontes com quem eu entrevistei. Nesse começo eram de 200 a 300 exemplares a tiragem, né? E o jornal, que funcionou durante 35 anos, ele tinha periodicidade semanal. Então, todas as sextas-feiras de 1927, de 6 de maio de 1927 até fevereiro de 1962, toda sexta-feira teve um jornal, o 5 de abril aqui em Novo Hamburgo. E no começo, Felipe, ele era... A maior parte dos textos eram em português, mas as publicidades eram divididas. Tinha muita publicidade em alemão, tinha muita publicidade em português e tinham publicidades em alemão e português. Quer dizer, o anúncio estava em português e o mesmo anúncio estava traduzido em alemão. Então, por quê? Porque aqui tinha muito imigrante que não sabia falar português, né? E trouxe toda essa herança aí, principalmente os mais velhos, né? Então, que tinham dificuldades com o português. Então, o jornal 5 de abril ele começa todas as sextas-feiras, com uma tiragem pequena, né? As edições tinham 4 páginas, 6 páginas no começo, não tinha tanta coisa para se noticiar também. E com essa presença do alemão, que vai ganhando força. No começo, até as primeiras edições, tem pouca coisa em alemão. E à medida que o jornal vai avançando, a presença do idioma alemão, e muitos anúncios usando a tipografia do gótico, né, ainda muito presente. Então, o idioma alemão, principalmente na década de 30, ele está muito presente, ele fica bem visível isso, com o idioma alemão ganhando presença dentro do periódico. E em que momento o teu avô, Werner Alcides Behrendt, que depois a cidade ganhou como patrono, né, da imprensa do município, em que momento ele entra também, né? Bom, aconteceu uma situação logo na largada do jornal, Felipe, que tu conhece bem, o Leopoldo Petri é eleito, ou é indicado, para ser o primeiro intendente. Isso, tá? Primeiro prefeito. Tá? Na época era intendente, mas prefeito. E aí ele não podia mais estar na linha de frente do jornal, tá? Porque ele tinha que conduzir Novo Hamburgo, né? Recém-emancipado Novo Hamburgo, tanta coisa para ser feita. Mas o jornal tinha que continuar a sua história. Então, eu uso a expressão que o jornal acabou caindo no colo da nossa família, porque o Leopoldo Petri sai da linha de frente, ele segue como colaborador, mas não como redator principal,
E fica com o meu bisavô a responsabilidade Da impressão. Da impressão, né? Pega um colaborador daqui, pega um colaborador dali e tal, né? A tipografia segue com as suas outras atividades, imprimindo bloco de notas, imprimindo cartõezinhos, imprimindo todo o material que precisava para o comércio, mas também com essa responsabilidade de seguir com o jornal. E aí, logo nisso, o meu avô, então, ele é meio que guindado assim à posição de continuar, né, com o redator, como diretor mesmo, né? Ele vai assumir como diretor mais ali no começo dos anos 30. Mas o meu avô Werner, ele já vai se inteirando e já fica com essa responsabilidade de buscar os colaboradores, um outro repórter da época, né? E aí onde acontece um movimento muito forte de ruptura é quando temos a questão da Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil acaba se posicionando firmemente, né? Porque no começo estava confuso, o que era o nazismo, o que o Hitler... Né? Às vezes chegava por aqui que o Hitler estava levando o progresso para a Alemanha, e no começo até foi, mas depois a coisa degringolou e se transformou nesse horror que foi, né? O Holocausto. Mas aí acontece uma ruptura muito forte, que é uma ruptura, inclusive, um choque cultural para todos os imigrantes alemães, que é a proibição de falar em alemão, proibição de ler em alemão, proibição de cantar em alemão. O Brasil na guerra contra a Alemanha. O Brasil se posicionando firmemente, então, contra a Alemanha. E o Getúlio Vargas acaba impondo uma série de restrições e de determinações, e não estava correto, na visão do governo, um imigrante alemão, ter um jornal aqui em Novo Hamburgo, né, como aconteceu em outros locais. Então, o meu avô, inclusive... aconteceram duas coisas. Primeiro, o jornal ele teve que mudar toda a sua questão burocrática, passar a direção e a documentação toda para o nome do meu avô, que era um brasileiro, meu avô nasceu aqui. Não podia ter no jornal sob uma propriedade de um imigrante alemão, então Hans Behren deixa de ser o dono do jornal, passa para ser Werner Behren. E nessa confusão de imigrantes e alemães, e as notícias chegavam meio tortas, o meu avô é conduzido para a sede do DOPS em Porto Alegre, o Departamento de Ordem Política e Social lá. Ele foi sabatinado para entender quais eram as suas intenções como diretor do jornal e tal. Não foi maltratado, mas ficou, sim, retido por várias horas de um dia para o outro, né, porque eles não queriam dar nenhuma chance para que os ideais nazistas fossem difundidos e praticados aqui no Brasil, né? Então, foi um momento tenso, até minha avó teve de intervir, a dona Clarice e tal, foi para Porto Alegre, enfim, curiosidades de um período que foi muito prejudicial para todos nós, né, Felipe? Eu digo para todos nós, para todos... Famílias. Para as famílias, né? Aqui. Uhum. Tu conhece histórias, né, de que livros foram escondidos, queimados. Pessoas presas por dias, machucadas. Porque a manchete, inclusive, que está na capa do jornal 5 de Abril, não sei qual é a edição exatamente, mas serão presos aqueles que se manifestarem simpatia pelo eixo. Então, os italianos também foram afetados por isso. Né? Os alemães, os italianos também foram, porque a Itália estava aliada com a Alemanha. Então, foi um período bastante complicado. E a partir desse momento, o alemão... Tudo português. Some. O idioma em alemão some do jornal 5 de Abril, nós estamos falando no começo dos anos 1940. Né? Então, foi um período bastante complicado, mas aí o meu avô já estava na linha de frente, tal, já estava tocando o jornal, né? E depois, sim, aí sim, vem períodos, principalmente a década de 1950, é um período que Novo Hamburgo começa a ter uma industrialização mais forte e o jornal assim ganha um fôlego bastante grande. Né? É que é interessante que até para as pessoas que vão acompanhar, que podem acompanhar alguns jornais do 5 de Abril no arquivo, depois a gente vai falar, né, onde estão, tem detalhes, por exemplo, tem um do final ali da década de 20, início da década de 30, perdeu-se um relógio. Quem encontrar, deixar na redação, de uma comunidade
maior que as demais aqui em volta, mas pequena, porque hoje Novo Hamburgo tem 248 mil habitantes, naquela época tinha 8 mil e poucos. Né? E assim, a gente percebe o cotidiano um pouco rural, um pouco já industrial de uma cidade pujante, né? Nesse período da emancipação. Essas curiosidades são muito interessantes. Tem. O jornal, ele cumpria uma função social, né? Até pela sua referência geográfica, mas também pela sua referência de ponto de encontro das pessoas, né? Onde iam comprar coisas de livraria, de material de escritório e tal, iam comprar jornal também. Então, esses documentos perdidos, óculos, encontrou-se um óculos na praça, quem achar, por favor, devolver nesta redação e tal. Então, havia ainda esse começo, assim, de um município, né, recém-criado, que estava engatinhando, e que o jornal, ele cumpre, né, dentro das entrevistas que eu realizei, ele cumpre esse papel de unidade. Né? A convergência da comunidade hamburguense, ela acontece através do jornal 5 de Abril. Então, ali se noticiam os atos oficiais, os clubes divulgam seus eventos, os casamentos, os nascimentos, as participações sociais. Então, o 5 de Abril, ele tem esse papel aglutinador dos acontecimentos, dos fatos, e também dessas coisas mais triviais que naquela época aconteciam, né? É muito interessante, tinha pouca notícia policial, né? Era um ambiente mais pacato, né? Não se tinha aqui grandes acontecimentos, tirando as questões de desastres naturais e tal que aconteciam, mas às vezes dava um acidente do trem e tal, mas então o noticiário era muito dessas coisas locais e tal. E o jornal, a cidade se via no 5 de Abril, né? Foi durante um longo tempo dessa forma que as coisas aconteceram. Quando você realizou o teu trabalho de pesquisa, claro, você fez muita consulta nesses periódicos impressos, né, nesses jornais impressos, mas também entrevistou, como você disse, né, pessoas ligadas acho que de dentro, de fora também, né, dentro da sociedade. Foi uma viagem no tempo, né, Felipe? Porque quando eu era pequeno, na casa dos meus pais, existia um armário com uns volumes de livros com uma capa preta, e eu não entendia bem o que era aquilo. E quando eu fui, né, virei criança e tal, fui adolescente, eu fui descobrir que aqueles volumes desse tamanho, assim, eram todos os jornais, o 5 de Abril encadernados. Então, depois que o jornal encerrou, a nossa família ela encadernou a primeira edição de 6 de maio de 27 até a edição de fevereiro de 62, e elas foram encadernadas, foram 1.811 edições. Poxa. E eu tenho lá em casa todos esses volumes, né? Então, para mim aquilo me maravilhou, assim, saber que tinha aquele patrimônio ali, né? E isso sempre mexeu comigo, né? Então isso foi uma situação que me estimulou bastante. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já sabia o que seria meu trabalho de conclusão, né? Eu gostaria de fazer um trabalho de conclusão, TC, sobre a história do jornal, as dificuldades do idioma e tal. E aí eu comecei a procurar pessoas que trabalharam naquela época, né? Então, foi deputado estadual, era colaborador o Rui Rocha Noronha de Mello, pai do Rui Noronha, hoje do advogado Rui Noronha, o seu Mário Guzmão, porque o jornal NH e o jornal 5 de Abril, eles conviveram 2 anos circulando, né? O jornal NH é de 1960, o jornal 5 de Abril encerra em 1962. Então houve uma convivência, né? E depois eu até posso falar, a presença do NH aqui, ela tem a ver um pouco com o fechamento, não como concorrência, mas como uma missão cumprida do 5 de Abril. Assim, o meu avô, que já tinha 35 anos de jornal, ele também percebeu que Novo Hamburgo já tinha um outro grupo aí e que a cidade não ficaria órfã do jornal. Então, não era porque o 5 de Abril estava fechando que a cidade iria ficar... sem notícias, sem... desprovida. Né? E o Mário Guzmão e o Paulo Sérgio Guzmão, que começaram, né, primeiro com o VS em São Leopoldo, depois com o NH, eram 2 guris, cheios de energia, cheios de ideia, e o meu avô já era um senhor, lá para os seus 60 anos, e naquela época era muito pesado, era muito penoso
fazer um jornal, né? Então, mas voltando às entrevistas, entrevistei o seu divo Nilson Sperber, que foi goleiro do Novo Hamburgo, mas que trabalhava nos Correios, porque eu queria saber como é que o 5 de abril era entregue, né? Então, os Correios também ajudavam a distribuir, né? Quinta de noite, depois que ele saía da impresso na oficina, largavam lá nos Correios. Tinha os entregadores, mas o Correio também distribuía, né? Eu me entrevistei a dona Lone, que trabalhou lá, né, como é que era fazer o jornal, a dificuldade de montar. O seu Alceu Feijó foi entrevistado. Enfim, tem que foi colaborador, Adalberto Alexandre Snell, escreveu durante quase 10 anos artigos. O Egon Schünemann escreveu durante anos artigos. Pai do Werner Schünemann. Pai do ator Werner Schünemann, né? Era advogado, o Dr. Egon Eduardo Schünemann, escreviam no jornal. Então, todas essas pessoas trouxeram seus relatos para enriquecer um pouco a realidade. Porque como eu não vivi, né, eu não sabia como é que era, eu tinha que juntar o máximo de relatos para entender como é que era a rotina de fazer o jornal. E o seu Feijó conta uma história interessante, que às vezes ele ia lá escrever os artigos dele, ele escreveu como colaborador, e ele estava escrevendo na máquina de escrever, né, e o papel da máquina vai passando, e lá dentro da oficina, o tipógrafo precisa montar os textos, né, letra por letra. O tipógrafo vinha, rasgava o que já estava escrito, para começar a montar os textos com os tipos. E a pessoa continuava, só que assim, se a pessoa queria ver o que ela já tinha escrito, ela não podia, porque o cara já tinha levado para dentro da oficina. Então, coisas de um tempo que se fazia jornal. Que era mais difícil fazer. Era artesanal, jornalismo, né? E comunicação. Quando eu vou falar nas escolas sobre o livro, é muito difícil para as crianças entender essa história do tipo, da tipografia, né? Porque hoje, cada vez que a gente digita uma letrinha no computador, ela aparece ali, né? Então, tu digita o A, aparece o A. A tipografia era isso, só que cada letrinha era um pedacinho de chumbo que tinha que botar dentro de uma placa. Então, para tu formar dentro de uma caixinha, né? Então, para tu botar a palavra casa, tu tinha que botar o ferrinho da letra C, o ferrinho da letra A, o ferrinho da letra S, o ferrinho da letra A, e aí tu formava a palavra casa. E palavra por palavra, assim, tu tinha que montar. Então, era super artesanal esse processo, né? Então, era muito desgastante também. Já falando da questão que perguntou dos entrevistados, mas também por que o jornal, o meu avô também se cansou, né? Porque era muito artesanal. Então, demandava assim uma exigência bem grande. E esse arquivo hoje, além do arquivo que vocês têm na tua casa, tem no arquivo municipal, houve outras pessoas que guardaram também esses jornais e hoje também estão acessíveis à comunidade. Hoje esse acervo nós temos lá em casa, a Biblioteca Pública Machado de Assis, ela tem um pouco danificado alguém pesquisou ao longo... Alguém andou recortando algumas... olha aqui a publicidade da fábrica do vô, iam lá e recortavam o jornal. Mas tem lá na biblioteca pública, lá agora na parte dos fundos, que está bem legal, aliás, tem o acervo. E a Universidade Fevale adquiriu um acervo quase completo e muito bem preservado. Me parece que faltam bem poucas edições, exemplares. Do Kurt Waltzer. Era o pai da Beatriz Waltzer, juntando. Então, até um dia as filhas do professor Kurt Waltzer entraram em contato, perguntando quanto é que vale a coleção. Eu falei, olha, se tu for levar ali no papeleiro, ele vai pesar e vai dizer, olha, deu 5 quilos de jornal o preço. Agora, se tu for levar para alguém que cultiva e preserva a história, é um valor, né? Não vou dizer que não tem preço, mas é um valor, é muito valioso, né? Porque ali está registrado, então, os 35 primeiros anos. Né? Mate, infelizmente nós já estamos indo aqui, a TV passa tão rápido, né? Caramba, Felipe, eu vou te dizer que voou o tempo. Pois é. E Sai que flogan. Isso. Estamos indo para as considerações finais e gostaria que você, nas suas considerações, né, de preservação do teu legado familiar, da imprensa, da família Behrendt, e também você sendo comunicador hoje, sendo jornalista, sendo radialista, tendo assim essa área que teu avô tinha, que teu bisavô apreciava. Tu começou a falar, eu já me emocionei aqui um pouco, porque eu tenho muito orgulho assim da trajetória da minha família, do que eles fizeram, porque naquela época não era fácil, né?
Então, eu procuro assim honrar. As pessoas dizem, mas por que tu te coloca esse compromisso como jornalista? Eu procuro honrar como jornalista um pouco o legado que meu avô e meu bisavô e meus outros familiares deixaram, né? Porque se hoje nós temos uma Novo Hamburgo aí próspera, com franco desenvolvimento, é porque nós temos bases muito sólidas, né? Pessoas que lá atrás construíram uma cidade forjada em conceitos muito bem destacados na área da educação, na área da cultura, na área do trabalho, né? As pessoas sempre falam que Novo Hamburgo é uma cidade que trabalhou muito, era uma cidade silenciosa de noite, que as pessoas vão descansar para poder trabalhar no outro dia. Está mudando um pouco, né? Então, assim, eu fico muito honrado em poder estar aqui contando um pouco essa história. Acho que esse é um trabalho muito legal que tu faz. E assim como teus livros, que eu nunca sei, já está no 22, 23... 22. 22. Então, a gente tem... As gerações de hoje, né, elas têm que saber preservar a história, porque lá na frente outros vão querer saber como é que foi. Então, nós temos que honrar esse legado e eu sempre que eu posso, eu procuro disseminar isso e difundir e incentivar que as pessoas valorizem aí o que foi construído lá atrás, porque nós só vamos ter um futuro próspero se a gente tiver bases e reconhecer o que foi feito lá no passado, para que a gente possa, no presente, executar bem e deixar, né, bases ainda melhores para o futuro. Obrigado, Martin, pela tua participação, né, por dividir comigo, por dividir conosco essas histórias tão bonitas, né, como você disse, de tanto que Novo Hamburgo produziu e precisava quem fizesse, através da comunicação, né, esses elos, esses contatos e o registro disto, né. Obrigado também a todas as pessoas que nos acompanham, continuem nos acompanhando aqui na Vale TV, no canal 14 da NET e através do Facebook e do YouTube.